gosto de política. De política. Gosto bastante de política. Gosta mesmo ou Eu conhece gosto, porque sabe que é necessário? Eu gosto. Acho que eu sou um pouco... Como é que eu posso dizer? Eu sou informado nessa questão Entende um na pouco. política local. Gosto de estudar, de ir a fundo. Não sei se é entender, mas é estudar. Né? Então eu gosto muito de política. Mas não é sempre que a política está na nossa pauta. Sim. Mas eu gosto de política. Se tem uma coisa hoje que eu falo, eu domino, é política local. Puxa, que legal. Mas só no âmbito local ou... Não, eu falo tudo. Mas assim, é que o local onde você tem as suas informações. Né? Puxa, não, é legal saber disso, né? Até porque você tinha um projeto, que eu acho que é legal comentar com a galera, que a galera que tá aí, né? Como o André, seu amigo, disse, nada que você faz na internet morre, né? Sempre vai ficar lá registrado, vai ficar aquele registro para sempre. Você fez o Café com Política. Café com Política. Como que você teve a ideia de começar esse projeto? Foi por causa de você gostar? Foi assim, ó. Começou em 2015. Acho que foi começo de 2015. E eu sempre gostei de especular a política local. Então eu fiz uma entrevista com o Caco Colense. O Caco, ele era um dos principais secretários do João Cury na época. E eu sempre gostei de fustigar bastante, de cutucar o entrevistado. E o Caco deu declarações sensacionais. Quando a gente escutava, tinha informação de que ele poderia ser candidato junto com o Ielo, mas aquilo era surreal. Como? Ele era o secretário do João. Um aliado ali, né? Quando eu perguntei isso para ele, ele falou assim, na política eu só não, como diria o Progresso Garcia, que era um vereador antigo aqui de Botucatu, eu só não vi boi voar. Pô, aquilo repercutiu, pegou mal na prefeitura, foi um reboliço aquilo lá. E teve uma audiência, entrevista dele, e logo na sequência eu entrevistei o Ielo. E tudo por telefone, gravado. Né? Era assim que começou então. E aquilo começou a dar uma repercussão, e daí eu com o Anderson falamos assim, putz, a gente pode transformar num quadro isso daí, né? E a gente chegou num denominador do Café com Política. Aí ele foi tomando corpo, falou, o que a gente precisa? Pô, vamos buscar um patrocinador. Daí a gente começou a pensar, vamos tirar o cara da zona de conforto dele. Que quando ele vem no estúdio, o cara tá lá, confortável, microfone e tal. Vamos fazer um ambiente fora. A gente começou fazendo no Posto São Paulo. Aí começou a crescer e tomou uma dimensão de que o Café com Política ele era o instrumento de política da cidade na imprensa. Foi muito bacana. Muita coisa foi revelada no Café com Política. Teve muita entrevista polêmica. Foi uma época muito bacana. E a gente deixou de fazer por conta da pandemia. Puxa. Né? O último que a gente fez, Café com Política, porque assim, o Café com Política, tô eu conversando com você. Você está muito próximo. Né? E a gente fez uma primeira, a última, foi a primeira de 2020, né? A gente tinha uma programação. Ia fazer com os 4 que a gente achava que seriam candidatos a prefeito de Botucatu. E começaria em fevereiro, março, abril, maio, e depois, quando chegasse mais próximo da eleição, a gente começaria a fazer no geral. A gente fez uma, que foi com o Isaías, o segundo era o Pardini, aí veio a pandemia. Aí não se falava mais nada. Aí não tinha como, já não tinha nem mais como eu estar próximo de uma pessoa por conta da pandemia, e eu acho que seria muita mesquinharia o mundo inteiro falando disso. O comércio sendo fechado aqui em Botucatu, eu querendo falar de política, discutir política, embora fosse um ano político, né, de eleição. E daí foi a última edição do Café com Política, que a gente vai retomar. Porque tem eleição ano que vem, melhorando um pouco mais a situação epidemiológica, a hora que a gente espera que acabe logo, né, de vez a pandemia, para a gente retomar o Café com Política, que é muito bacana. Foi muito bacana. Legal. E aí você acredita... Tensas entrevistas. O Café com Política era um jogo de xadrez. Quando você convidava um cara que você sabia que era um cara difícil, mas quando a pessoa ia lá, ela ia lá porque ela queria falar. Mas assim, tem todo um charme, né? Não é assim, fala aí o que você quer falar. Você tem que saber tirar da pessoa. E muitas vezes era um jogo de xadrez, assim. Você tem que saber, falar, puta, eu tenho essa pergunta aqui. Mas agora eu não posso colocar ela. Eu tenho que induzir ele a falar isso, que daí ele vai falar isso, que com isso eu vou chegar aqui. Caramba. Aí eu vou na jugular do cara.
não era simples assim o Café com Política. É isso que eu ia falar. Era gravado, né? Não era ao vivo. Era gravado, né? O pessoal chegou a pedir alguma vez pra, tipo, puxa, tenta não colocar isso. Não. Ninguém tentou podar. Teve uma vez, Você dá eu não vou falar o nome da pessoa, é um amigo meu. Aí André Godinho, quando você tenta. Não, ele nunca foi político, mas ele tentou se meter na política. Quem deu a entrevista ou o André? Não, quem deu a entrevista. Ah, tá. Ele tentou se meter na política, ele se envolveu na política e ele foi lá, mas foi uma entrevista pesadíssima. Ele disparou contra todo mundo, contra o prefeito da época, falou pesado. Aí depois de algumas horas ele me ligou e falou: viu, você não acha que eu vou me complicar? Eu falei: não, pô, foi sensacional. Fazendo o upload do Vai ser bom episódio, né? demais. Nunca que vai. Foi a única vez que alguém Deu uma perguntada. deu uma perguntada, mas nunca ninguém contestou. Legal. E por você entender bastante, pelo fato de você estar no meio, conhecer bastante gente, já recebeu algum convite de algum partido pra alguma coisa, algum cargo? Já recebi convite, mas nunca aceitei. Não pretende também. Não pretendo, não quero. Eu não posso falar nunca, né? É. Na política, né? A gente É. já viu, só não viu. Mas você Só nunca, não viu boi voar. você nunca pode falar nunca. De repente amanhã eu tenho portas fechadas, não trabalho mais em nenhum lugar. Eu falo: pô, vou ser candidato a vereador aí. Agora eu quero me envolver na política, quero trabalhar para a cidade, né? Eu quero fazer isso na Câmara. Não, eu não sei o dia de amanhã. Hoje eu falo que eu não quero. Não é o que eu quero. Não é o que eu desejo. Entendeu? Mas assim, você nunca pode falar nunca. Temos o exemplo do prefeito de Botucatu, que ele não queria ser prefeito. Tava Mas ele consolidado, foi. né, na hora dele. Exatamente. Exato. Tava voando nessa mesp. E foi ser prefeito. Eu tenho certeza que se você perguntasse para ele há 10 anos: "Ô, você vai entrar na política, vai ser prefeito?" Ele fala: "Você tá louco?" Só que você não pode falar isso, né? Mas eu não pretendo. Não pretende. E essa é uma Não é o palavra meu que so- vai salvar sua vida É, daqui 10 anos, exato. talvez. Vocês estão Não é vendo meu- esse episódio, galera. Não é, então tá. não é meu sonho. Mas de repente, né, no futuro. Como é que acontece? Até como eu acho que o. Eu acho que a minha contribuição para a cidade é justamente essa: é trabalhar na imprensa, é dar voz a quem precisa, é levar a informação correta, é trabalhar para quem precisa da informação. Acho que essa é a minha contribuição. Na política, eu acho que eu não tenho estômago para política. E por conhecer muitas vezes os bastidores, eu penso: putz, eu jamais daria certo aqui. Então a minha atuação na política é no microfone.